André em comparação com outras condições mais desejáveis. Esse é o trabalho dele, porque ele é dentista. Então ele tem que fazer isso. O que não é trabalho do dentista é odiar, é desprezar o paciente por causa das suas cáries. Se Léo odiasse, desprezasse André por causa das cáries dele, certamente que ele estaria banindo André do seu consultório e encaminhando André para o meu gabinete para tratar da relação dos dois. Então, da mesma forma que um dentista, nós não devemos julgar, mas a gente precisa discernir. Não devemos nos aventurar a separar o joio do trigo. Mas a gente não pode, como diz aí o título da mensagem, misturar alhos com bugalhos. A gente não pode se isentar de discernir para saber o que fazer em determinadas situações. Em 1910, uma fundação de ensino norte-americana, chamada Fundação Carnegie, publicou um artigo intitulado A Educação Médica nos Estados Unidos e no Canadá. O artigo foi escrito por um educador chamado Abraham Flexner. E esse artigo, ele desencadeou uma grande reforma no campo da educação médica ali nos Estados Unidos. Aquele educador descobriu que muitas faculdades de medicina eram motivadas pelo lucro e não pelo desejo de preparar de forma adequada os futuros médicos. 1910. Está vendo como que o mal é velho? Mais de 100 anos atrás, ele fez uma pesquisa em grandes faculdades dos Estados Unidos e percebeu que a maior parte delas era movida pelo lucro e não pelo desejo de preparar de forma adequada os futuros médicos. E essas escolas, faculdades, elas acabavam credenciando os médicos ou os alunos após 2 anos de estudo. Isso mesmo, 2 anos. De forma que eles rapidamente concluíam o curso e já iam trabalhar. Ele também descobriu que a supervisão do governo americano era escassa, era esporádica, quase que inexistente. Então naquele artigo, ele vai abordar as deficiências de todo o sistema de saúde americano, e ao final daquele artigo ele vai mostrar algumas recomendações muito importantes que perduram até os dias de hoje. E uma das recomendações mais importantes daquele educador tratava da quantidade e da sequência de aulas. Segundo ele, deveria haver pelo menos 4 anos de treinamento intensivo, de forma que os 2 primeiros anos seriam relacionados com as ciências básicas e os outros 2 anos com treinamento clínico. Essa conclusão serviu de base para muitas universidades, muitas faculdades, não apenas nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. De forma que grande parte das faculdades, elas seguem esse padrão até os dias de hoje. Que padrão? Primeiro, o aluno se concentra naquilo que é normal e saudável, para depois o aluno ser ensinado e perceber quais são as enfermidades e anormalidades. Preste atenção nisso, isso aqui é muito importante para o que eu vou falar aqui.
Esse aspecto do artigo desse educador aponta para algo que também é pertinente sobre a verdade. Nós conhecemos melhor o que está errado, sabendo primeiro aquilo que é certo. Primeiro você vai estudar a condição saudável, para depois você entender a doença. Primeiro você vai conhecer aquilo que é certo, para depois ter condições de identificar o erro. Por exemplo, pessoas que são especialistas em moeda falsa, que sabem identificar moedas falsas, elas primeiro treinam reconhecendo as notas verdadeiras, para só depois conseguir identificar e perceber qual é a falsa. Porque ao conhecer a verdadeira, se tornará evidente aquela que é falsa. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Nós cristãos, de forma semelhante, nós precisamos conhecer a verdade. E só ao conhecer a verdade, nós vamos descobrir aquilo que é errado, aquilo que é equivocado, aquilo que é mal, aquilo que é anormal. Essa é a ideia do apóstolo Paulo ao nos exortar, ao dizer assim: pensem, reflitam, ponderem, meditem naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro. E quando vocês meditarem nisso, automaticamente vocês vão perceber aquilo que é errado, aquilo que é impuro, aquilo que não presta. Quando ele diz lá em Romanos 16, ele diz assim: eu quero que vocês, crentes aqui em Roma, sejam sábios para o mal. Sejam sábios para o bem, mas simples para o mal. Concentrem-se naquilo que é bom, naquilo que é reto, naquilo que é verdadeiro. Então, nós conhecemos melhor o erro quando nós conhecemos melhor a verdade. Por que isso é importante de ser dito? Porque o oposto não é verdadeiro. A Bíblia nunca diz para nos determos naquilo que é falso. As pessoas que se concentram naquilo que é falso, elas não serão capazes de identificar o que é verdade. Porque o erro nem sempre é óbvio. Na maioria das vezes o erro ele é sutil. O mal muitas vezes aparece nas nossas vidas misturado com o bem. Então esse é um grande perigo quando se trata da nossa busca por discernimento. Aqueles que buscam traçar claras distinções entre o que é bom e o que é mal, acabam gastando muito tempo, muita atenção com aquilo que é mal, e ficam interessados naquilo que é mundano, naquilo que é mal, e podem acabar flertando ou praticando aquilo que um dia entendeu como erro. De forma que a orientação bíblica é para colocarmos a nossa mente, o nosso coração naquilo que é verdadeiro. E quando fizermos isso, Deus irá nos abençoar com a habilidade de expor a escuridão, de conhecer aquilo que é errado. Então Paulo é muito claro, ele diz o que deve ocupar o nosso pensamento: aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é respeitável. Primeiro você se concentra nas coisas dignas, elas devem ocupar o seu pensamento, e quando isso acontecer, você terá condições e discernimento para perceber aquilo que é errado. Os 2 primeiros anos vocês vão estudar a condição saudável do ser humano, para depois você começar a estudar as doenças. Primeiro a gente identifica uma nota verdadeira, para depois identificar a nota falsa.
Em 7 de março de 1990, uma mulher chamada Patty Hensel deu à luz a 2 gêmeas num hospital de Minnesota. Está aí a foto. Abe e Brittany nasceram com dicefalia, 2 cabeças num único corpo. Cada uma delas pode controlar um lado do corpo, mas elas não sentem nada do outro lado. Ou seja, cada uma controla um dos braços e uma das pernas. Depois, se vocês quiserem ler a história dessas meninas aí, é algo impressionante. Elas são vivas ainda. Internamente, elas possuem 2 corações, 2 conjuntos de pulmões, 2 estômagos e 2 intestinos grossos. Mas compartilham de um único sistema sanguíneo, um único intestino delgado, um único sistema urinário e um único sistema reprodutivo. Passa aí. Tem algumas fotos delas aí, ó. Acho que são 4 fotos, passa as outras aí, ó. Pode deixar aí enquanto eu falo, daqui a pouco você apaga. Na escola, uma delas fazia sua própria prova de redação. Cada uma delas fazia sua própria prova de redação. Matemática, elas faziam juntas e recebiam uma única nota. Percebe qual a diferença, né? Humanas e pessoal aí dos números é mais complicado. Então, os professores deixavam matemática elas fazerem juntas. Quando completaram 16 anos, tiraram a carteira de motorista. Dividiam as responsabilidades. Uma utilizava o acelerador e o freio, e a outra cuidava das setas e da direção. Foram aprovadas no teste, e cada uma delas recebeu a sua própria carteira de motorista. Interessante isso, né? Ao utilizar o computador, ambas digitam, uma controlando a mão esquerda e a outra a mão direita. São altamente ativas nas redes sociais. Usam a primeira pessoa quando concordam com alguma coisa e a terceira pessoa quando discordam. Se formaram em 2012. Diz a história que elas queriam frequentar cursos diferentes e até tentaram, mas a rotina foi muito pesada e elas perceberam que tinham que chegar a um consenso para saber qual curso que elas iam frequentar. Atualmente elas são professoras e recebem apenas um salário, não recebem por 2. Uma fica doente e a outra não fica. Uma tem sono, a outra não tem. Uma fica com fome, a outra não fica, ou tem fome em momentos diferentes. E ao longo da vida elas aprenderam a conviver, a ceder. Quando uma queria deitar e a outra não estava com sono, ia para lá. Essas meninas, elas despertam, sem dúvida nenhuma, que uma série de perguntas. Por exemplo, se elas forem pegas dirigindo em alta velocidade, quem vai tomar a multa? Não é? Na faculdade, elas pagavam 2 ou uma matrícula? Outra questão, se elas quiserem se casar, como que isso funciona? Já tiveram namorados diferentes.
casariam com o mesmo homem ou cada uma se casaria com um homem diferente? Não é uma questão séria? Elas podem ter filhos normalmente, tranquilamente. De quem será o filho? Como podem fazer algumas coisas, como que elas podem fazer algumas coisas quando são uma e duas ao mesmo tempo? Que coisa impressionante isso, não é? Em certos aspectos, elas são duas pessoas, em outros aspectos, elas são apenas uma. Essas meninas, elas redefiniram o conceito de individualidade. É uma coisa impressionante. Por que eu estou citando o caso dessas meninas, Abe e Brittany? Porque o discernimento é uma disciplina que depende de se fazer distinções binárias. O que eu quero dizer com isso? Envolve a separação do bem e do mal, da verdade do erro, do certo do errado, do bom do melhor. Discernimento envolve separar o preto do branco, deixando pouquíssimo espaço para o cinza. O discernimento concedido por Deus, ele nos ajuda a enxergarmos com clareza vários aspectos da vida. No entanto, algumas vezes, em algumas circunstâncias, em alguns contextos que a vida nos apresenta, parece impossível termos convicção e termos certeza. Como ter clareza absoluta em situações como essas aqui apresentadas sobre essas meninas? Como ter certeza em questões de romance, de casamento, de sexo, de geração de filhos para essas meninas? Como falar é assim, é assado, é isso, é aquilo, é preto, é branco, para algumas circunstâncias dessas meninas? Então existem situações na vida que não são simplesmente preto e branco. Há muitas situações na vida que parecem ter muito mais um tom de cinza do que preto e branco. E aí, quando surgem situações em nossas vidas que são complicadas de dar uma resposta, nós precisamos de muito discernimento. E como usar o discernimento? Primeira coisa, a primeira sugestão, a gente já viu hoje, é se concentrar naquelas coisas que são verdadeiras, puras, amáveis, justas e respeitáveis. Porque quando nós nos concentramos nessas coisas, nós teremos facilidade para discernir aquilo que é errado. Ou seja, conhecer o certo vai nos levar a perceber o que é errado. Conhecer o que é puro vai nos levar a reconhecer aquilo que é impuro. Conhecer o que é justo vai nos permitir ter uma consciência direcionada para a injustiça, para saber o que é injusto. Então, quando nós lutamos com questões cinzentas, é muito importante começar por aquilo que a Bíblia deixa claro, por aquilo que a Bíblia deixa evidente. Com muita frequência, as pessoas fazem o caminho inverso. Elas partem do que está obscuro, tentando chegar naquilo que é claro. Elas tentam usar a exceção para refutar a regra, quando a Bíblia nos ensina o caminho inverso.
Primeiro nós precisamos entender, primeiro nós precisamos ter certeza daquilo que é evidente nas Escrituras. E quando nós fizermos isto, grande parte das questões complicadas deixam de ser difíceis. Então, ao tratar de discernimento, para viver de uma forma madura, equilibrada, santa, nós precisamos pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Esse é um princípio presente em toda a Escritura. Outra questão envolvendo discernimento. Repito, enfatizo. Primeiro, se concentre naquilo que é claro, que é justo, que é santo. Depois, nós precisamos lembrar que questões cinzentas, obscuras, são raras. São muito raras. Não é todo dia que você encontra gêmeas siamesas como Abe e Britney. É? A Bíblia, irmãos, o nosso Deus, Ele não nos deixou no escuro. O nosso bom Deus, Ele não nos deixou no escuro sobre a maior parte daquelas coisas que nós precisamos aprender. Isso é um princípio muito importante. E aí, ao compreendermos esses dois princípios, nós podemos caminhar um pouco mais e perceber que as situações cinzentas, na maior parte das vezes, elas parecem cinzentas por 3 motivos. Primeiro, porque nós não nos dedicamos o suficiente para esclarecê-las. Repito, muitas situações são cinzentas, porque nós não nos dedicamos o suficiente para esclarecer essas situações. Errais, disse Jesus, por não conhecerdes as Escrituras. E não conhecem as Escrituras por quê? Porque não se dedica. Porque o coração, o tempo, o interesse estão em outros lugares. Então muitas coisas nos parecem obscuras e cinzentas porque nós não nos dedicamos o suficiente para esclarecer. E aí nós cometemos um monte de besteira porque a gente simplesmente desconhece os ensinos das Escrituras. Achamos que conhecemos, mas a verdade é que nós somos muito ignorantes. E como tenho dito aqui, quem crê errado vive mal, vive muito mal, vive cheio de trauma, cheio de fobia, cheio de medo, cheio de paranoia, porque crê errado. Então, as situações cinzentas, na maior parte das vezes, elas parecem cinzentas porque nós não nos dedicamos o suficiente para esclarecê-las. Segundo, elas parecem cinzentas, na maior parte das vezes, porque os nossos desejos pecaminosos interferem e se intrometem entre o preto e o branco. Onde o pecado entra, bagunça tudo. Se fôssemos perfeitos, não teríamos de batalhar com questões que ficam situadas entre o preto e o branco. E muitas situações são os nossos pecados que nos forçam a lidar com questões que de outro modo seriam muito claras. Por exemplo, homossexualidade é uma questão cinzenta? Claro que não. Começa a ser cinzenta para quem começa
a se dobrar às ideologias que ensinam isso, na escola, com os amigos, e que começa a entrar dentro da igreja. Aí você começa a olhar para essa questão que a Bíblia diz de forma evidente e clara: pecado. Aí a pessoa começa: não, mas e se o cara nasceu assim? Pode ser, né? Na Bíblia está dizendo pecado. As pessoas podem chamar a homossexualidade do que elas quiserem. A Bíblia chama de quê? Pecado. Pecado. Por que é tão difícil entender que homossexualidade é pecado? Porque os desejos pecaminosos se intrometem entre o preto e o branco. As pessoas querem validar o pecado, querem legitimar o erro, e aí aquilo que é claro começa a não ser tão claro, por causa do pecado que nos leva a deturpar as coisas. As situações cinzentas, na maior parte das vezes, parecem cinzentas porque não nos dedicamos o suficiente, por causa dos nossos desejos pecaminosos, e por fim, porque falta-nos muitas vezes humildade. Qual é o pecado que deixa o homem cego? Arrogância, petulância, soberba. Não permite ao homem enxergar as coisas de forma clara. Falta-nos a perspectiva e a sabedoria do Criador. A pessoa petulante, ela não consegue perceber que as situações cinzentas nos oferecem uma grande oportunidade para aprendermos a humildade. Irmãos, quando nós chegamos ao limite da nossa compreensão e percebemos que somos incapazes de enxergar com a mesma clareza de Deus, qual deve ser a nossa reação? Humildade. Nos colocarmos em nossos devidos lugares. Não tentar dar respostas para questões que Deus não deu respostas. Um dos maiores teólogos da história do cristianismo, um camarada que foi um gênio, João Calvino, ele se deparou diante de algumas questões, onde ele disse assim: onde Deus cerrou a sua santa boca, eu parei de perguntar. Então nós precisamos ter a humildade de reconhecer que em algumas e para algumas situações nós simplesmente não temos respostas. E ao tentar dar respostas para situações que não têm respostas, nós entramos no mundo cinza. E as coisas começam a ficar bastante complicadas. Existe um monte de pastores que Deus abençoou de forma que você não tem como negar que a mão de Deus esteve sobre o ministério daqueles homens. Mas eles foram crescendo, a fama parece que corrompeu a mente deles, e eles começaram a entrar em campos proibidos, onde Deus não trouxe revelação clara, e começaram a dar respostas para coisas que a Bíblia não oferece. Começaram a declinar, não em número de seguidores, mas começaram a declinar
na pureza das Escrituras. Começaram a se intrometer em áreas que nós não temos autorização. Não temos autorização para entrar. As situações cinzentas, na maior parte das vezes, elas são cinzentas, porque não nos dedicamos o suficiente, porque os nossos desejos pecaminosos interferem e se intrometem entre o preto e o branco, e porque nos falta humildade. Eu quero caminhar para o fim, convidando você a abrir aí a sua Bíblia, em 1 Timóteo 6. Todos nós já ouvimos falar de algo denominado HIV. HIV é a doença que afeta o que antes era um sistema imunológico saudável e que funcionava bem. HIV é a doença que, ao atacar um grupo particular de leucócitos que protegem ali o organismo contra germes, bactérias e vírus, ele vai destruindo paulatinamente, progressivamente, a habilidade física que nos permite resistir à enfermidade. E quando isso acontece, o organismo ele se torna suscetível a infecções oportunistas, que ficam ali na espreita, esperando para atacar no momento em que as defesas estiverem enfraquecidas. E quando a infecção por HIV vai exaurir completamente as defesas da imunidade do organismo, os sintomas e as enfermidades que ocorrem passam a ser chamadas de síndrome da imunodeficiência adquirida, mais conhecido como AIDS. Não há cura para o HIV. Uma vez que tenha progredido para a AIDS, passa a ser uma enfermidade terminal. Por que eu estou falando isso? Porque o discernimento é o sistema imunológico da igreja. O discernimento funciona como o sistema imunológico da igreja que protege o corpo contra os ataques de falsos ensinos, de falsas doutrinas que estão aí, à espreita, esperando para atacar. E quando o discernimento é atacado e destruído, o que acontece? Uma avalanche de ensinos, de heresias adentram a igreja, tomam conta da igreja. Ninguém morre por falta de discernimento, mas a falta de discernimento faz as pessoas definharem sob o ataque da falsa doutrina. Ninguém morre por falta de discernimento. Nenhuma igreja morre por falta de discernimento. Mas a falta de discernimento faz com que cristãos sejam incapazes de protegerem a si mesmos e de protegerem os outros. De mentiras, de enganos e erros que entram na igreja. A igreja não morre por falta de discernimento. No entanto, a falta de discernimento permite que o pecado se transforme em algo normal, corriqueiro.
dentro da igreja. Agora, diferentemente do HIV, existe cura para a falta de discernimento. Deus, Ele nos oferece essa cura através do estudo, da meditação, do amor à sua palavra. Deus nos oferece cura para a falta de discernimento ao nos relacionarmos com Ele, ao orarmos. Deus nos oferece cura para a falta de discernimento usando os instrumentos tão extraordinários que Ele tem usado como a igreja. Capacitado por Deus, capacitado pela palavra, capacitado pela igreja saudável, o cristão saudável, ele começa a discernir, a distinguir verdade do erro, luz de escuridão. Ele é capaz de discernir até entre o bom e o melhor. Isso é algo que pouca gente tem esse discernimento. Se dedicam a coisas boas, se dedicam a coisas importantes. Só que essas coisas boas e importantes, comparadas com outras coisas, elas não são assim tão boas e tão importantes. E as pessoas então deixam o melhor pelo bom, deixam o excelente pelo bom. Aquilo que você está fazendo é bom, mas você ainda não conseguiu discernir que existe algo muito melhor, e você fica ali no bom. Ao praticar o discernimento, o cristão, ele amadurece na fé, ele glorifica a Deus por tudo que Deus lhe concedeu. E quando o cristão pratica o discernimento, sabe o que ele faz? Ele guarda, ele preserva, ele toma conta de algo valiosíssimo que lhe foi confiado. Olha o que Paulo diz, 1 Timóteo 6. E tu, verso 20, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Algumas versões trazem, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professam alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Irmãos, eu iniciei essa mensagem dizendo que Cristo, Ele nos ensinou que o julgamento errado, equivocado, é aquele que é hipócrita, preconceituoso e sem base bíblica. No entanto, existem muitas outras situações em que nós precisamos, sim, julgar. Mas para julgarmos de forma bíblica, madura, saudável e cheia de compaixão, nós precisamos de discernimento.
E discernir não é para criança. Discernir não é fácil. Discernir precisa de investimento, precisa de comunhão com Deus, precisa de dedicação às Escrituras. Discernir é algo que faz uma igreja permanecer viva contra os ataques impiedosos de falsas doutrinas e de erros. Discernir ajuda muito pai e ajuda muita mãe a não cometer besteira, a não ser injusto com os filhos, mas também a não passar a mão na cabeça dos filhos. Como nós precisamos de discernimento. Como que a gente faz? Primeiro, se concentrando naquilo que é certo, naquilo que é correto. Nisso, disse o apóstolo Paulo, nisso pensai. Percebendo o dinheiro verdadeiro, você vai descobrir o dinheiro falso. Sabendo o que é saúde, você vai saber o que é enfermidade. Que Deus nos dê discernimento e que nós venhamos a lutar pelo discernimento, a fim de defendermos esse tesouro que o apóstolo Paulo disse, Timóteo, proteja, guarde, zele pelo tesouro que eu estou te dando. As verdades da palavra de Deus, elas precisam ser protegidas, guardadas. Mas para fazermos isso, nós precisamos de muito discernimento. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos da Tua palavra, do Teu Santo Espírito a nos iluminar, a nos guiar. Ó Deus, certamente há aqui entre nós pessoas que neste momento de suas vidas precisam de discernimento, precisam de orientação, de iluminação, de esclarecimento diante de situações obscuras, cinzas, tenebrosas. Ó Deus, que essas verdades, que a Tua palavra exposta possa alcançar o coração, a mente, a vida dessas pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a protegermos, zelarmos e guardarmos aquilo que nos foi passado, aquilo que nos foi ensinado, aquelas verdades tão preciosas que têm sido bombardeadas em nossos dias. Aqueles valores que nos foram transmitidos pelos nossos pais, valores estes presentes na Tua palavra, e que as ideologias, as tendências, têm tentado destruir nos dias de hoje. Leva-nos, ó Deus, a termos esse discernimento entre o certo e o errado,
entre a verdade e o erro, para não sermos levados por heresias, para não sermos contaminados por ideias que irão corromper, que irão destruir a nossa fé. Faz isso, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, na vida desta igreja. E desta forma, assim como Paulo orientou a Timóteo, e esta orientação serve a todos nós, poderemos guardar, proteger o valioso tesouro que nos foi entregue. Nós assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.